Hoje vamos falar sobre constipação, prisão de ventre, não fazer o famoso cocô todos os dias. Meu nome é Valesca, eu sou nutricionista e recebo diariamente pessoas com esse tipo de queixa, que às vezes ocorre de forma eventual e muitas vezes passam a vida toda com esse sintoma, com esse desconforto abdominal, porque não evacuar todos os dias vem acompanhado de um monte de coisas, né? Fica com o humor alterado, fica com inchaço abdominal, formação de gases, sente dor. Então, traz muitas coisas que atrapalham a qualidade de vida. E uma coisa que eu percebo que é muito fácil de resolver é aumentar a quantidade de água. Muita gente não bebe o suficiente de água, então é desidratado, então provavelmente as fezes vão estar desidratadas, então vão ter aquelas características de fezes mais secas. O intestino é o nosso último órgão excretor, né? Então a gente bebe a água, os outros órgãos vão usando, e por último fica para o intestino. Então, se você não bebe água o suficiente, esse intestino ele vai ficar em último lugar. Então, aumentar a quantidade de água é o primeiro passo que você pode fazer para melhorar a constipação, essa prisão de ventre. Então, calcula aí 35, 45 ml vezes seu quilo de peso e calcula isso tudo de líquido por dia. Não precisa ser só água. Pode ser chá, pode ser refresco, pode ser um outro tipo de líquido. Então, calcula aí e veja se a sua ingestão hídrica está correta. O segundo fator que pode te ajudar muito é aumentar a ingestão de fibras. Fibras a gente encontra tanto no bagaço das frutas, em verduras, em sementes. Eu gosto em especial de 3, tá? Em primeiro lugar, o psyllium, que é uma fibra muito interessante porque ela causa um espessamento no estômago e depois que passa para o intestino, essa fibra vai empurrar o bolo fecal, além dela trazer saciedade, ter outros benefícios para a saúde. Eu gosto muito de farinha de linhaça, também que é uma fibra muito interessante que ajuda a empurrar o bolo fecal, e também a chia em grão, que também empurra o bolo fecal e melhora esse trânsito intestinal. Todas elas têm que ser acompanhadas de bastante líquido, porque se você ingerir alguma fibra e não ingerir água, ela vai fazer o contrário, ela vai fazer um fecaloma, ela vai aumentar o volume intestinal, só que seco, e aí vai prender mais ainda o intestino. Então, fibras sempre com água, tá? Elas têm que estar unidas, casadinhas. Um outro fator que eu acho muito importante ser avaliado é a flora bacteriana, né? Que são as bactérias do bem do intestino. Às vezes a gente tem uma flora bacteriana, pode ser a justificativa de você não estar evacuando com recorrência, da forma correta. Então, ir em algum médico, algum nutricionista, para de repente estar recebendo uma prescrição de um probiótico, né? Que são dessas bactériazinhas, pode ser manipuladas, pode ser em sachê, pode ser através de um kefir, né, que é uma forma de a gente manipular isso em casa, fazer um iogurte de forma caseira que tenha muitas bactérias, fazer um kombucha. Tem várias maneiras da gente receber esses probióticos, que são essas bactérias boas, para elas ganharem essa guerra biológica que existe aqui no intestino, de bactérias boas e ruins. Então, quando faltam algumas bactérias, esse intestino também tende a constipar, algumas pessoas tendem até a soltar também, então tem vários momentos aí. Mas é bem interessante avaliar esse comprometimento da flora bacteriana. E existem alguns outros motivos não tão recorrentes como esses, mas são frequentes também, né? Por exemplo, o uso de medicações. Existem medicações que causam constipação. Então, se você tem o hábito de usar uma medicação ou faz uso contínuo, pergunta ao seu médico, pergunta quem te prescreveu, para saber se um dos efeitos colaterais é a constipação, para saber se tem uma outra opção que não atrapalhe esse trânsito intestinal. Existem pessoas que passaram a vida toda também com constipação e recorrem a alguns chás, por exemplo, sene, cáscara sagrada, que são chás de fato laxativos, porém eles de uso contínuo, eles atrapalham a função intestinal. Porque o intestino ele tem como se fossem uns cabelinhos, que são as microvilosidades. Eles ficam empurrando o bolo fecal para o reto, para ser excretado. Quem consome muito laxante, cáscara sagrada e sene, esses cabelinhos eles ficam reduzidos e você passa a não ter essa motilidade, né? Esse empurramento, assim, esse empurrãozinho para fora. Então fica com o intestino também, e aí tem que fazer uma reconstituição de intestino, tem que fazer uma modulação intestinal, vai ter que usar algum suplemento para que nasça novas células intestinais e você volte a ter essas microvilosidades. E existe um fator que, de fato, já aconteceu comigo, que é o fator emocional. Eu vou contar uma história para vocês, que eu acho que eu nunca contei aqui na internet. Uma vez eu fiquei 20 dias sem ir ao banheiro.
20 dias. Eu fiquei morrendo de medo de romper uma alça intestinal, achar que eu ia morrer. E aí tive que recorrer a laxantes, fui fazer lavagem intestinal no pronto-socorro, fiz até um exame de colonoscopia. E aí o que aconteceu? Não tinha nada, não tinha fecaloma, não tinha fezes no intestino. E aí como é que pode uma pessoa comendo 20 dias, não fazer formação fecal, ficar com aquela sensação de inchaço, de desconforto, de cólica, e não ter feito, não ter produzido fezes, né? E aí o que me ocorreu, que depois de um tempo eu percebi que foi um fator emocional que me ocorreu antes, né? Eu passei por um processo de um problema específico, e aí me gerou um desconforto emocional muito grande, e aí eu não fui ao banheiro, eu fiquei com aquilo preso, né? Porque eu estava engasgada com aquela situação. Então, quem tende a implodir, guardar para dentro, também tem facilidade de não evacuar, né? Tem facilidade de prender o intestino, porque prende as emoções. Então, esse fator emocional ele é muito importante também ser relacionado com o teu trânsito intestinal. Pessoas que colocam para fora, que são mais explosivas, que falam que tem que falar, dificilmente elas têm prisão de ventre. Então, passa a reparar isso para saber se não tem algum fator emocional também atrapalhando o teu processo de evacuação, porque, de fato, é muito ruim passar por isso a vida toda, ter que sempre estar recorrendo a alguma medicação, algum médico, ou fazendo alguma coisa para que esse intestino funcione. Então, resolva essas coisas que eu citei. Se você conhece alguém que passa por isso, envia já esse vídeo para essa pessoa, não deixe essa pessoa passar a vida toda enfesada, mal-humorada por conta de prisão de ventre, tá bom? E se você gostou desse vídeo, clica aqui, e se você precisar de alguma dúvida, pode ficar à vontade nos comentários. Grande abraço!